o que é fazer aba, né? O que de fato isso significa. Porque, infelizmente, o que a gente está vendo, e isso é normal, todas as áreas acontece isso, não é só dentro da terapia aba, não é só dentro do mundo do autismo, em todas as áreas acontece isso. A gente está vendo as pessoas um tanto perdidas, e tudo bem, é normal até elas estarem perdidas. Por quê? Porque muitas das vezes elas não receberam esse treinamento adequado para que elas pudessem dominar esse assunto, para que elas pudessem saber, né, o que de fato você precisa saber. Acaba que só caiu no colo das pessoas essa história de que elas tinham que fazer aba, de método aba. Isso acabou caindo ali no colo das pessoas. E sem que as pessoas tivessem muito tempo para amadurecer aquilo, para aprender de verdade, as pessoas começaram a ver como um método, como uma coisa, como uma técnica. E isso acabou passando, né? E aí, pessoas que não tinham essa compreensão total, muitas vezes começaram a treinar outras pessoas, que começaram a treinar outras pessoas e virou aí o lugar onde nós estamos hoje, que muitas vezes não é o local mais adequado, não é o local que os autistas merecem, né? Um local de uma prestação de serviço adequada, de uma prestação de serviços humana. Então a gente precisa dar alguns passos para trás para que a gente possa avançar. Até para que cada profissional possa decidir será que a análise do comportamento aplicada, será que essa ciência é de fato apropriada para mim, se alinha com os meus valores, se alinha com aquilo que eu acredito, vai ser boa para minha prática, vai ser boa financeiramente para minha prática, eu vou ter um retorno disso. Tudo isso um bom profissional, ele deve se preocupar, né? E nós não vamos ser aqui hipócritas de falar que o dinheiro não é importante, porque é óbvio que ele é importante. Porque sem dinheiro você não paga internet, você não compra celular, você não tem energia na sua casa, você não carrega seu celular e por aí vai. Então todos nós precisamos pensar na questão financeira, certo? Então todas essas variáveis, elas são importantes. É claro que eu não recomendo ninguém ir só pelo financeiro, mas sim você fazer uma combinação de fatores, onde você tem um financeiro que compense, mas você também está fazendo algo que você acredita, algo que se alinha com seus valores, algo que para você de fato acredita. Então, quando eu falo que eu critico a área, critico a ciência porque ela tem uma série de questões, ela tem uma série de problemas, a gente não pode ter uma visão, pelo menos eu acredito que a gente não possa ter essa visão apaixonada, cega, porque a paixão nos cega. Então a gente precisa ter um olhar mais racional para entender o que de fato é positivo e o que não é positivo, e entender que essa não é uma área perfeita e que a análise do comportamento aplicada, que a ciência do comportamento, ela não tem todas as respostas para tudo na vida e ela vai salvar o mundo. Como muitas pessoas, principalmente pessoas que já estão há muito tempo na área, muito antes da questão porque assim, a gente precisa entender que o que impulsionou a análise do comportamento aplicada foi sim o autismo. A ciência do comportamento, ela já existia há décadas e décadas atrás. Ela já existia. Não é que a ciência do comportamento foi um método criado para o autismo. Não, essa ciência ela já existia. Mas o que deu um certo status e reconhecimento e que gerou muito dinheiro para essa área foi sim o autismo,
certo? Então isso a gente não pode ser hipócrita de não fazer essa análise. Então existem pessoas que foram para essa área não por causa do autismo, não por causa dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas que foram para essa área porque tinham gostavam, se identificavam, tinham uma identificação com a ciência do comportamento, com Skinner, principalmente pessoas que são psicólogas e que tiveram a oportunidade de estudar na faculdade de psicologia sobre a ciência do comportamento, sobre Skinner, sobre o behaviorismo. Então, muitas vezes essas pessoas, elas se identificavam com a área, mas elas realmente só foram ter um reconhecimento maior, e quando eu falo em reconhecimento, inclusive financeiro, com o autismo, com a demanda de serviços, tá? Com a demanda de serviços. Então, quando essa demanda de serviços, ela começou, realmente houve-se um aquecimento muito grande dentro da área. E assim, poderia ser outra área que teve esse aquecimento. Mas por que foi a análise do comportamento aplicada? Porque realmente ela se mostrou eficaz, efetiva, ela teve o seu valor. Ela tem os seus problemas, mas ela tem o seu valor. Por que ela teve tanto status e teve tanta demanda por serviços desses profissionais? Porque os serviços desses profissionais estavam gerando resultados positivos. Agora, nesse caminho, gerou-se alguns problemas eles ocorreram. Então, existem pessoas que enxergam a ciência do comportamento quase como uma religião, cegamente, e acreditam que Skinner é o deus delas, e abaixo dele existem os semideuses abaixo dele, pessoas mais antigas na área, e veneram e têm uma paixão desenfreada, enfim, elas estão no direito delas. Agora, quando a gente leva isso para o mundo do autismo e a gente leva isso para indivíduos que estão em uma situação de vulnerabilidade muitas vezes, junto com as suas famílias, e precisam desse serviço, é muito complicado você ter essa postura, você ter profissionais que estão mais preocupados com a sua própria área, com a sua própria ciência, com o seu próprio teórico, do que com a população para a qual você vai servir, do que para com a população para a qual você vai trabalhar, você vai oferecer os seus serviços. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas acreditam que a análise do comportamento aplicada, ela traz a solução para todas as coisas, e que ela é perfeita e que é uma maravilha. Só que as coisas, pelo menos eu não vejo dessa forma. E por quê? Eu também não estou preocupada com o avanço da ciência. Eu não estou preocupada com o legado do Skinner. Eu não sou filha dele, eu não sou parente dele. Eu não estudei com ele diretamente, eu não estudei diretamente com a filha dele, né? Enfim, eu não tenho esse tipo de apego, e nada de errado com quem tem. São posicionamentos diferentes. Agora, o que eu tenho é conviver com o autismo 7 dias por semana, 24 horas por dia, já que eu tenho um filho autista. Então, ter um filho autista me coloca numa posição onde eu estou mais preocupada em trazer um bem-estar para essa população, haja vista que eu tenho uma conexão pessoal com o autismo, porque eu tenho o autismo dentro da minha casa, já que eu tenho um filho autista, que foi diagnosticado em 2014, e desde então foi quando eu comecei a estudar sobre essa área, com o intuito e com o propósito, inicialmente, única e exclusivamente, de ajudar o meu filho. Posteriormente, ajudar outras crianças. Posteriormente, ajudar adultos que precisavam adquirir esse conhecimento na sua prática, uma série de conhecimentos de avaliação, de intervenção, de elaboração de programas de ensino, enfim, de realmente fazer uso dessa ciência na prática deles.
Então, esse foi o meu caminho. Então, eu jamais vou ficar a todo momento vangloriando a ciência, por mais que a minha empresa se chame Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Por que Instituto de Educação e Análise do Comportamento? Primeiro, de educação, porque eu acredito que a educação é fundamental com os autistas. Ela é fundamental. Ela é não só com os autistas, mas com qualquer indivíduo. Haja vista que uma criança passa no mínimo 4 horas do dia dela na escola. Desde o início eu sempre vi a aplicação da ciência do comportamento dentro do contexto escolar e o quanto isso realmente traria um benefício enorme para a educação, não só de autistas, mas de qualquer indivíduo. Análise do comportamento, porque aquilo que eu ensinava era sobre análise do comportamento. Mas não só sobre análise do comportamento, mas tudo aquilo que era necessário para trabalhar para a prestação de serviços com indivíduos autistas. Então, aí se formou o nome da empresa, Instituto de Educação e Análise do Comportamento, certo? Mas isso não quer dizer que eu sou obrigada realmente a não enxergar os erros da área, não olhar para o passado, não pensar que a ciência precisa melhorar e também não acho que ela tenha a resposta para tudo, certo? Então tá. Ok. Aí a gente vem então pra falar o que é, né? O que é fazer aba? Porque as pessoas elas colocam como se fosse uma coisa, né? Ah, você faz aba, né? Liga numa clínica, vai perguntar para um profissional e elas perguntam: você faz aba? Você faz aba? Fulano faz aba? Clínica tal faz aba? Como se aba fosse uma coisa que a gente pegasse, né? Que a gente uma técnica, um método, tem uma maneira ali de ser feita e eu tenho que seguir esse método e essa forma e esse passo a passo. Quando você tem esse pensamento do fazer aba, quando você tem esse pensamento de é um método, é assim, é assado, isso gera na prática do profissional uma rigidez. Essa rigidez pode ser extremamente ruim para quem está consumindo esse serviço. Porque o profissional acredita que a sala dele precisa ser fechada, porque o método diz que precisa ser fechado, que pai e mãe não podem estar na sala, porque isso atrapalha o desempenho do paciente, do cliente, do aluno, né? Seja lá como cada um chama. Geralmente, dentro da análise do comportamento aplicada, é utilizada a nomenclatura cliente. E aí você acha que ele tem que estar sentado na mesa e que ele tem que estar atrás dele tem que ter uma parede, porque aí você vai colocar a mesa na frente dele, você vai impedir que ele saia. Você acha que você tem que fazer 20 repetições, perguntar a mesma coisa 20 vezes, enfim. Você vem com uma série de práticas engessadas que vai trazer muito provavelmente muitos malefícios àquele indivíduo. E aí é onde a gente fala, olha, práticas mal feitas de terapia aba podem causar transtorno de estresse pós-traumático. E aí é onde a gente vê autistas adultos nos Estados Unidos advogando fortemente contra a terapia aba. Por quê? Porque são pessoas que passaram por uma prestação ruim de serviço de terapia aba. Porque nós temos ainda muitos profissionais que não conseguem ouvir as críticas que as pessoas trazem da terapia aba, não conseguem ouvir os autistas, não conseguem ouvir colegas de outras áreas que trazem críticas. Então a gente tem uma rigidez dentro da área. Você ouve isso claramente de pessoas de outras áreas reclamando e tendo muita dificuldade de colaboração interdisciplinar com os analistas do comportamento. Isso é tema, inclusive, de artigos científicos dentro da análise do comportamento aplicada, ensinando os analistas do comportamento como colaborar com outros profissionais, como ouvir críticas, como falar com outras pessoas sem ser com um jargão técnico. Por que vocês acham que essas publicações existem? Do nada, assim? A gente tá
só prevenindo. Nada disso acontece, não. Ninguém da análise de comportamento faz isso, não. A gente tá só prevenindo. Lógico que não. Isso acontece porque os profissionais já têm fama. Infelizmente, os profissionais já têm fama. Então, nós temos uma falta de flexibilidade, nós temos uma falta de humanidade, nós temos a questão de muitos profissionais não enxergarem o autismo como uma condição e respeitarem isso como parte da neurodiversidade humana. Nós temos muitos profissionais que querem forçar um autista a ser neurotípico, ou seja, eu quero instaurar comportamentos de neurotípicos naquele indivíduo autista, porque eu quero que ele saia do espectro, eu quero que ele seja menos autista, eu quero que ele seja indistinguível dos seus pares de mesma idade. Então, todas essas práticas hoje elas estão sendo questionadas. O que há 5 anos atrás era menos questionado, há 10 anos atrás era muito menos questionado. Só que hoje, com as redes sociais, com a internet, esse movimento ele começou a ficar muito forte e ele ficou sendo muito difícil de ser silenciado. Então nós estamos tendo sim muitas críticas, tanto que a Associação Americana de Medicina passou a recomendar terapias e tratamentos baseados em evidência como forma de prestação de serviços no autismo. E antes era a recomendação de terapia ABA. Por que vocês acham que teve essa mudança? Antes era recomendação só de terapia ABA, agora eles ampliaram o leque. Ampliaram o leque por quê? Porque sim, se essa ciência não mudar, se essa ciência não evoluir, o que é uma pena, porque é uma ciência que tem muita coisa boa, mas se ela realmente não mudar os seus comportamentos, né, as pessoas ali dessa ciência realmente fizerem uma mudança de comportamento na forma como lidam com os outros, na forma como ensinam, como passam esse conteúdo, é uma ciência que realmente vai ficar complicado a existência dela. E eu realmente resolvi me manter dentro da ciência porque eu acredito na ciência, mas eu acredito que ela tem muita coisa para melhorar e que só ela não é suficiente. Como aqui a Andressa Abreu colocou, né? Acredito que é preciso aprender sobre autismo primeiro, exatamente. Você precisa conhecer da população para a qual você vai trabalhar. Então, nós temos a aplicação da ciência do comportamento, por exemplo, com a população de idosos. Só que não adianta se eu trabalho com autistas e amanhã eu vou começar um trabalho novo dentro de um centro ali de idosos. Eu vou começar a trabalhar com uma clínica ali de idosos. Fica muito difícil, por quê? Porque se eu não conheço das peculiaridades que essa população para a qual eu vou prestar os meus serviços ela possui, isso é muito complicado. Então a gente precisa entender algumas coisas. Então, quando a gente fala ABA, o que nós estamos falando? Da sigla em inglês para Applied Behavior Analysis, que traduzindo para o português é o quê? Análise do comportamento aplicada. E aí, a ABA, assim, eu sempre falo, a ABA, por que a ABA? Porque é a ciência, não é o método ABA, é a ABA porque é a ABA da ciência. Quantas pessoas, elas podem até ter mudado a forma delas falarem de uns tempos pra cá, mas quantas pessoas muito famosas, pessoas que treinam outras pessoas, que têm cursos, ainda falavam o ABA, o método ABA, né? A gente escutava isso demais. Então, assim, como que eu quero ser uma pessoa que forma outras pessoas e eu estou vendo ABA como método, como uma coisa que eu faço, como uma técnica, como um procedimento? E é como um cego guiar outro cego, né? Porque aí eu tenho essas mesmas pessoas treinando outras pessoas. Então, o negócio não tem como dar bom, né? Acaba sendo complicado. Então, assim, a ABA ela é conhecida pelas pessoas, né, de diferentes maneiras. Tem gente que se refere, quando fala de ABA, se refere à profissão. Tem gente que se refere à terapia. Tem gente que acha que
a aba é para resolução de comportamento problema, que tem que ser feito pelo psicólogo, que tudo que tange a resolução de comportamentos problema é o psicólogo, e nem entende que nós podemos ter pessoas de diferentes backgrounds, né, com diferentes formações, mas sendo analistas do comportamento. Então vamos pensar que a gente precisa aprender a definição correta, né? Então vou até pegar aqui minha colinha, porque eu fiz alguns subtópicos que eu queria ter certeza que eu ia passar dentro dessa aula. Claro que quem é aluno nosso já sabe, já viu isso tudo, sabe isso aqui de cor salteado, já tá ali ensinando para os pais, treinando a sua própria equipe. Então, quem é aluno nosso já sabe disso. Então, assim, a definição mais correta é que a aba é uma ramificação, então a análise do comportamento aplicado é uma ramificação da análise do comportamento, em que o quê? Procedimentos derivados dos princípios comportamentais, eles vão ser sistematicamente aplicados para melhorar comportamentos socialmente relevantes. Então, a área da aba, da análise do comportamento aplicada, ela é baseada em quê? Nos conceitos e nos princípios que foram desenvolvidos por pesquisadores de uma segunda ramificação da análise do comportamento, que é o quê? A análise experimental do comportamento. Certo? Então, assim, a gente precisa entender que a aba, ela não é um método para autistas, que nós temos diversas aplicações em diversos contextos, com diversas populações. Então, nós temos diversas subespecialidades da análise do comportamento aplicada. Então, vou citar alguns exemplos para vocês de subespecialidades. Então, eu posso ter uma pessoa que ela trabalha dentro da análise do comportamento, que ela é uma análise do comportamento, também chamado de terapeuta aba, mas a população que ela trabalha, que ela presta serviço, é, por exemplo, para empresas, na gestão do comportamento nas organizações. Nós temos pessoas que trabalham na reabilitação de lesões cerebrais, utilizando a ciência do comportamento. Outras pessoas que trabalham com idosos, na gerontologia comportamental. Nós temos pessoas que trabalham com a análise do comportamento clínica, que geralmente são os psicólogos, que trabalham em processos de psicoterapia, utilizando a análise do comportamento. Nós temos a aplicação da análise do comportamento dentro da educação, dentro das escolas. E eu não estou falando aqui especificamente para autistas ou indivíduos com alguma deficiência. Não, deu um pane aqui, mas eu voltei. Voltou aí para vocês? Deve ter voltado. Então, tem pessoas que trabalham dentro do ambiente escolar, utilizando a ciência do comportamento na educação. Tem outras pessoas que utilizam a análise do comportamento na prevenção e intervenção em maus tratos infantil, né? Em abrigos, em centros. Outros que utilizam a análise do comportamento no abuso do uso de substâncias, né? Outros na sustentabilidade do ambiente, outros na área da saúde, na área fitness, na psicologia do esporte, na pediatria comportamental. Então, entende que nós temos diversas subespecialidades. Então, quando você me fala que você faz o aba, que você fez o aba, quando você se refere dessa forma, o aba, você me mostra que você não tem conhecimento da ciência. Que você está encarando como um método, você não está entendendo como uma ciência que tem princípios, que tem procedimentos, que tem até uma filosofia própria e que ela tem diversas aplicações, que ela tem diversas subespecialidades, né? E nós vemos muitas pessoas fazendo dessa forma, inclusive pessoas que fizeram aí 5 anos de psicologia, que às vezes tem mestrado, tem doutorado, mas que ainda não tem essa compreensão. Tá? Então, o que a gente vê? Que os profissionais que atuam com a aba, com a análise do comportamento aplicada, muitas vezes eles vêm de diferentes formações de base, né? E acabam que também podem se aprofundar em áreas diferentes. Então, nós temos aqui uma playlist no nosso canal do YouTube que se chama Conexão, antes se chamava Conexão Brasil-Estados Unidos, agora se chama Conexão Brasil-Mundo,
onde eu trago diversos profissionais de fora do Brasil que são analistas do comportamento e eu sempre pergunto para eles qual é o que você fez no seu bacharelado? Qual que é o seu bachelor's degree? Qual que é o seu bacharelado? E você vai ver ali que eles têm diferentes bacharelados, que a maioria ali não são bacharelados da psicologia. Então, essa análise do comportamento, ela vem muito forte dos Estados Unidos. E essas pessoas que são formadas lá, que muitas vezes dão o tom, que né, escrevem livros, escrevem artigos científicos, produzem pesquisas, as quais as pessoas aqui no Brasil estudam e treinam outras pessoas. Só que muitas vezes isso não é dito, porque até anos atrás, quando eu entrei na área, existia a visão de que não, analista do comportamento só pode ser psicólogo, só o psicólogo é analista do comportamento. Falavam muito, né? A psicologia comportamental, sendo que de psicologia comportamental, o que você é quando você me diz que você é um psicólogo comportamental? Porque eu tenho a cognitivo comportamental e eu tenho a análise do comportamento aplicada. Então, se você é um psicólogo, se você passou por uma pós-graduação, seja em cognitivo comportamental, seja em análise do comportamento aplicada, você não sabe disso? Como que você não se posiciona da maneira correta, buscando trazer clareza e transparência de qual que é a sua base de formação, em qual base teórica você se baseia para o seu trabalho e você não deixa claro para o seu cliente, para o seu paciente, o que de fato você está fazendo. Então, assim, você não aprendeu isso nos seus 5 anos de faculdade, você não aprendeu isso numa pós-graduação. Então, assim, isso muito me admira, como que as pessoas ainda passam essa informação errada, ainda vêm com essa ideia e vêm com essa falta de clareza, com essa falta de transparência. E o que me dá a impressão é de que as pessoas não sabem muito bem o que elas estão fazendo. Então, a gente precisa aparar essas arestas, certo? Então, assim, a gente tem, para além dos psicólogos, como o meu caso, que não sou psicóloga, nós temos diversos profissionais que estão utilizando os procedimentos analítico-comportamentais na sua prática, né? Então, a gente tem, por exemplo, os fonoaudiólogos que estão utilizando, além do seu próprio conhecimento em análise, em fonoaudiologia, também estão utilizando os conhecimentos da teoria de comportamento verbal, que é como a análise do comportamento analisa a linguagem e a comunicação na sua prática. Então, às vezes, o fonoaudiólogo, por exemplo, ele não está fazendo uma prestação de serviços de terapia ABA, mas ele está utilizando princípios e procedimentos e conhecimentos da ciência do comportamento na prática dele. Ele está fazendo treinos ali de comportamento verbal, ele está fazendo uso de princípios, está fazendo uso de procedimentos dentro da prática dele, mas numa sessão de fono, numa sessão de terapia fonoaudiológica. A mesma coisa pode acontecer com o quê? Com um terapeuta ocupacional, com um fisioterapeuta, com um psicopedagogo. Então, quando a gente tem essa clareza e tem uma base sólida de formação da ciência, você consegue delimitar e organizar como que vai ser a sua prestação de serviços, como vai ser o seu trabalho, tá? Então, assim, a gente tem os terapeutas ocupacionais, por exemplo, que podem utilizar os procedimentos como análise de tarefas, encadeamento, para fazer o uso de ensino de habilidades de independência e autonomia. Então, eles Então, eles aprendem sobre aqueles procedimentos, eles aprendem sobre os princípios e eles passam a utilizar isso na prática deles para ensino dos comportamentos de independência e autonomia. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Então, assim, ó, é importante a gente entender que o uso das técnicas e dos procedimentos e dos princípios da análise do comportamento, elas podem ser utilizadas por uma variedade de profissionais. Mas é óbvio, é claro que uma formação profissional sólida em princípios comportamentais, realizada por profissionais que tiveram uma formação mais extensa, que tiveram uma formação mais sólida, que foram expostos mais a essa ciência, que foram mais expostos a essas ciências,
eles vão poder executar melhor, eles vão poder executar com mais fluência, né? Então, assim, o que não pode ocorrer, o que a gente realmente precisa ter muito cuidado é que a execução de procedimentos copia e cola, onde o que você faz para um, você faz para outro, onde você aprendeu lá no grupo de WhatsApp, o coleguinha foi lá e compartilhou um material e você tá usando sem saber porquê, sem saber como, né? Utilizar procedimentos sem saber os porquês pode ser perigoso e danoso e também não ter uma efetividade. Então, isso que a gente precisa ficar atento, ser bastante crítico, porque da mesma forma que a ciência pode vir para o bem, ela também poderá vir para causar algum dano. Então, a gente precisa tomar cuidado. E não é, infelizmente, formação de faculdade, ou mestrado, ou doutorado, que vai te fazer esse profissional com essa formação sólida, que não vai utilizar princípios e procedimentos sem saber o porquê. Tá? Então, a gente vê isso na prática porque a gente vê profissionais, muitas vezes, com bacharelado, com mestrado, e que ainda estão fazendo práticas inadequadas, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, a gente precisa ter essa noção da aba como uma ciência, não como um método, não como uma técnica de terapia, tá? E a gente precisa entender que dentro dessa ciência existem métodos, existem técnicas. Nós temos muitas estratégias, muitos procedimentos. A modelagem, a modelação, o ensino por níveis de ajuda, o ensino por tentativas discretas, a análise de tarefas, treino de comunicação funcional, análise funcional do comportamento. Então, são diversos procedimentos que essa ciência nos oferece. Agora, como, quando, onde que eu vou usar cada coisa? Isso a gente precisa... a gente só adquire realmente com treinamento adequado, com muito estudo. Isso se soma ao conhecimento que você já tem. Se você é um fonoaudiólogo, se você é um pedagogo, se você é um psicopedagogo, se você é um terapeuta ocupacional, se você é um fisioterapeuta. Então, isso realmente vai se somando, né, ao seu conhecimento de base que você já possui, certo? Então, como que se dá realmente, geralmente, o serviço de terapia? Então, eu posso ter tanto um profissional onde, vamos pensar no fonoaudiólogo aqui ou no terapeuta ocupacional. Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, olha, eu vou fazer com o seu filho a minha sessão fonoaudiológica. Porém, eu sou um profissional que tenho formação em análise do comportamento aplicada. E aí, se é um profissional que fez pós-graduação, ele vai dizer que ele é pós-graduado. Se ele é um profissional que fez um curso de formação, ele vai dizer que ele tem um curso de formação. E aí ele vai dizer, olha, dentro da minha programação de ensino, da minha sessão fonoaudiológica, eu faço utilização dos princípios e dos procedimentos da análise do comportamento aplicada. E aí você vai mostrar pro pai, pra mãe, o que de fato você faz. Então você vai, olha, isso aqui vem dessa área, isso aqui vem dessa outra área. Então você vai de fato explicar e falar o que você tá fazendo e da onde vem aquilo que você está fazendo, certo? Então essa é uma opção, uma forma de prestação de serviço. Porque às vezes o profissional ele fala assim, não, mas eu não quero deixar de ser fonoaudiólogo, eu quero continuar sendo uma fonoaudióloga, mas eu quero aprender da ciência porque eu acredito que essa ciência ela vai somar para minha prática. Beleza. Às vezes você tem um terapeuta ocupacional, ele investiu na formação dele e ele fala assim, olha, eu quero continuar sendo terapeuta ocupacional, mas eu quero aprender dessa ciência porque eu acredito que ela vai agregar na minha área. Então ele começa a utilizar a ciência dentro da prática dele, mas sem deixar de ser um terapeuta ocupacional e sem deixar de fazer ali a sessão de terapia ocupacional dele. Como ele pode falar assim, olha, eu vou ser um terapeuta ocupacional, vou continuar sendo fonoaudiólogo, mas eu vou fazer a prestação de serviço de terapia ABA dentro da minha prática. Ok. Então, assim,
você tem que ter clareza do que você tá fazendo e o que você tá fazendo em cada momento, certo? Então essa clareza que as pessoas muitas vezes elas não têm. E aí, você pode ter uma prestação de serviço em terapia aba. O que seria uma prestação de serviço em terapia aba? Geralmente, essa prestação de serviço, ela ocorre, né, quando ela começa por um processo de avaliação. Então, vai depender muito do perfil, do tipo. Se eu estiver falando de uma criança pequena, por exemplo, uma criança mais novinha. Ela começa, né, não só uma criança novinha, mas qualquer outro indivíduo. Esse processo começa com uma avaliação inicial, onde eu preciso identificar qual o repertório desse indivíduo, o que ele sabe e o que ele não sabe. E aí eu posso ou não utilizar algum protocolo específico de avaliação, alguma forma específica de avaliação que a minha clínica organizou, enfim, você vai ter que ver, mas você precisa fazer esse levantamento desse repertório. Você precisa entender, você vai atuar no ensino de novas habilidades ou você vai atuar pensando nos problemas de comportamento? Ou as duas coisas, porque geralmente a gente acaba atuando nas duas coisas. Tanto no ensino de novas habilidades, quanto na redução de problemas de comportamento. Então, eu preciso fazer essa avaliação desse levantamento, eu preciso desse levantamento desse repertório comportamental. Eu preciso conhecer melhor esse indivíduo, eu preciso conhecer quais são as demandas que essa família tem. O que essa família gostaria que esse indivíduo aprendesse? Então, todas essas coisas, elas são importantes de serem feitas. No segundo momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa programação de ensino. Então, o que nós vamos ensinar? Quais são os objetivos de ensino que nós temos? E, além desses objetivos de ensino, como que nós vamos ensinar? Como que esse ensino vai, de fato, ocorrer? Então, geralmente, essa prestação de serviço, ela se dá desta forma. E, uma vez que eu tenho isso organizado, o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, e aí eu tô falando aqui de comportamentos diversos, desde ensino de comunicação e linguagem, até ensino de habilidade de independência e autonomia, e passando também pelas questões acadêmicas e pedagógicas, ensino de habilidades acadêmicas e pedagógicas. Então, tudo isso você vai ver o que vai fazer parte da sua prestação de serviços enquanto profissional, e as famílias também vão precisar entender o que faz parte da prestação de serviço desse profissional. Vai incluir a questão da escola? Não vai incluir? Porque às vezes você tem um profissional que não tem essa base da pedagogia, de conhecimento, por exemplo, de alfabetização, de ensino de repertório matemático, então ele não vai conseguir desenvolver programações de ensino voltada para a parte escolar. E tá tudo bem, todos nós temos nossas limitações do que está dentro do nosso escopo de atuação e o que não está dentro do nosso escopo de atuação. Certo? Então, essa prestação de serviço, ela costuma se dar dessa forma. E aí, pensando aqui que a análise do comportamento aplicada, os seus princípios e os seus métodos, então, se a gente fosse resumir aqui, né, como que eles podem ser usados? Primeiro, a aba, a análise de comportamento aplicada, pode ser usada para aumentar comportamentos. Ou seja, eu ensinar comportamentos que eu quero ver mais. Então, ensinar o indivíduo a pedir por algo que ele deseja, a cumprimentar os seus pares, a brincar de uma maneira mais adequada, enfim, eu aumentar comportamentos que eu quero ver. Os seus princípios, os seus métodos, os seus procedimentos também podem ser usados para ensinar novas habilidades. Então, tem habilidades que ele não possui e eu quero ensinar novas habilidades. Ler, escrever, fazer uma conta matemática, usar os talheres, tomar banho sozinho, ser desfraldado. Eu quero ensinar novas habilidades. Eu também posso utilizar a aba para manter comportamentos, manter habilidades que já foram aprendidas, porque a gente não quer que aquelas habilidades que já foram ensinadas, que elas sejam perdidas. Então, também é uma outra forma da gente utilizar a análise do comportamento aplicada. Os princípios e os métodos da análise do comportamento aplicada também podem ser usados para ajudar o indivíduo a generalizar
aquilo que ele aprendeu, ou a transferir comportamentos de uma situação para outra. Eu ensinei ele a fazer xixi em casa, mas eu também quero que ele execute esse mesmo comportamento lá na escola. Porque não adianta só ele ser desfraldado na casa dele. Eu também quero que na escola, na casa da avó, na casa da tia. Então, nós também trabalhamos com o quê? Com a generalização de novos comportamentos que foram adquiridos. Então, eu tanto quero manter esses comportamentos novos que foram aprendidos, como eu também quero que ocorra a generalização. A análise do comportamento aplicada também ela é utilizada para reduzir comportamentos que possam estar interferindo, que possam estar competindo com a aprendizagem desse indivíduo, né? Ou aqueles comportamentos que sejam desafiadores, bater nas pessoas, bater em si mesmo, jogar coisas no chão, se jogar no chão, não aceitar o não. Então, todos esses são comportamentos desafiadores e que a análise do comportamento aplicada, ela tem métodos, ela tem procedimentos para nos auxiliar nisso. Então, nós temos todas essas formas de se utilizar e eu posso fazer a organização da minha prestação de serviço atuando em todas essas 5 áreas que eu trouxe, como focar em uma área específica ou focar numa área específica dentro da minha área de atuação, como por exemplo o fonoaudiólogo. Eu vou utilizar para ensinar novos comportamentos, mas eu vou focar em comunicação e linguagem sob uma perspectiva aqui da fonoaudiologia, mas utilizando também da teoria de comportamento verbal, que é uma teoria de dentro da ciência do comportamento. Então, quando o profissional ele tem esse conhecimento, ele consegue, quando ele tem uma base sólida, ele consegue realmente delimitar, definir o seu escopo de atuação, utilizando a ciência do comportamento e também falando sobre as suas limitações, onde aquilo que eu não faço, não, isso aqui eu não faço, com isso aqui eu não trabalho. Então, isso é muito importante. Porque isso faz toda a diferença e traz toda a clareza para o profissional, para aqueles que contratam esse serviço, que são as famílias, para o plano de saúde que paga muitas vezes esse serviço. Então, por isso que não é correto a gente dizer fazer aba e a gente vê como um método, a gente vê como uma coisa, porque não é uma coisa, é um conjunto de coisas. São várias coisas. E aí você precisa delimitar e organizar o que de fato você faz e o que de fato você não faz, certo? Então eu espero que eu tenha plantado aí algumas ideias, trazido uma certa clareza para vocês, né? Que vocês possam realmente pensar sobre essa perspectiva e definirem se vocês querem aprender mais sobre a análise do comportamento aplicada ou não, se faz sentido para você ou não. Uma coisa eu posso garantir pra vocês, existe muita coisa prática, muita coisa aplicável, foi uma das coisas que eu sempre gostei da análise do comportamento, fez muito sentido pra mim, a aplicabilidade, a praticidade, o pragmático, eu li aquilo, eu entendia, eu executava aquilo e fazia muito sentido, né? Mas ser pragmático não quer dizer não ser humano, né? Então, é esse tipo de formação onde a gente respeita a neurodiversidade humana, onde nós não queremos curar o autismo, onde nós aceitamos o autista como ele é, porém nós sabemos que nós podemos contribuir até mesmo para tornar a vida desse autista mais fácil, menos sofrida, com menos dificuldades, porque a vida de todos nós já é difícil o suficiente, né? E quando você tem uma deficiência, como no caso do autismo, você vai ter desafios. Então, ajudar esses indivíduos a trilharem um caminho com menos desafios, ou de uma maneira mais fácil, ou facilitar um pouco essas dificuldades, essa é a maneira como eu vejo da aplicação da ciência do comportamento para os indivíduos neurodivergentes. Então, é essa ideia que nós buscamos trazer para todas as pessoas que fazem formação conosco. Sempre esse compromisso com a população para a qual nós prestamos serviço, que no nosso caso aqui, todas as pessoas que nos procuram, geralmente são pessoas que trabalham com indivíduos autistas ou com deficiência intelectual, enfim, com os transtornos do neurodesenvolvimento no geral e outras deficiências. Então, a gente está aqui para isso, com essa visão, com essa pegada de análise do comportamento no sentido humano,
no sentido que respeita realmente a neurodiversidade humana, e nós não queremos curar o autismo, nós não achamos que existe cura por autismo, nós não achamos que é correto utilizar o termo que o indivíduo saiu do espectro, nós não queremos transformar um autista em neurotípico, nós respeitamos, mas nós acreditamos que, assim como um neurotípico tem muito a aprender e a mudar os seus comportamentos para se tornar uma pessoa melhor a cada dia, como todos nós devemos, assim também ocorre com os autistas. E tudo que a gente utiliza dentro do mundo do autismo, a gente poderia facilmente transferir e utilizar isso para os neurotípicos também, para o aprendizado dos neurotípicos. Então, é isso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita, e é isso realmente que a gente se diferencia no mercado para trazer formações que realmente tenham esse respeito, que tenham esse olhar, e realmente de trazer profissionais para ministrar aulas que respeitem isso, e essa é a ideia que a gente tem aqui dentro do IEAC, tá certo? Então espero que tenha contribuído com vocês, para que vocês possam decidir, né? E cada vez mais eu vou buscar trazer para vocês coisas referentes, principalmente à educação, né? Porque a gente tem tanta coisa tão bacana que não é dita, que ninguém ensina, mas quem é aluno da pós-graduação já viu isso lá no módulo de análise do comportamento e educação. A gente tem muita coisa que a gente pode utilizar, né, na educação para propiciar uma aprendizagem mais rápida, mais eficaz, mais efetiva, não só para autistas, mas para qualquer indivíduo. Tá bom? Então a gente segue aí trazendo mais conteúdo, mais coisa, todo dia a gente tá aprendendo uma coisa nova, todos nós, né? Então eu espero que vocês tenham uma boa semana, espero que tenha sido proveitoso pra vocês, tá bom? E é isso, tá? Beijo grande, fiquem com Deus. Não consegui ler aqui muito os comentários, me desculpem. Mas senão eu perdia o fio aí da meada, daquilo que eu tava buscando passar, porque eram muitas coisas, eram muitos raciocínios ali ao mesmo tempo, tá certo? Beijo grande, a gente se vê aí qualquer hora. Tchau, tchau.